você, está no ar o programa Questão de Ordem. Estamos no ar aqui pela TV Assembleia, agradecendo você pela companhia nesses 18 anos da televisão Assembleia, 18 anos do programa Questão de Ordem. Você também que nos ouve pelas ondas do rádio, na FM Assembleia 96,7. Você ouve o programa toda noite, a partir das 10 da noite, com som digital para todo o Ceará e estados do Nordeste. O programa de hoje a gente vai dar, de certa forma, sequência ao programa que fizemos na terça-feira desta semana com a doutora Sheila Pitombeira, que é procuradora do Ministério Público, que falamos sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, as ações, inclusive, do Ministério Público em defesa do meio ambiente e as ações que o Ministério Público Gaúcho já está tomando em relação a prevenções futuras e providências que estão sendo tomadas do que aconteceu no Rio Grande do Sul. No programa de ontem, a gente entrevistou o professor Amadeu, que é lá da Universidade Federal do ABC Paulista, sobre inteligência artificial e os impactos no mundo do trabalho. Programa de hoje, programa 3.429, no ar, aqui para você, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. E hoje a gente vai dar sequência a isso, porque o programa de hoje, vamos tentar entender o que está por trás da tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul de uma forma geral, Porto Alegre, grandes cidades, que foram engolidas pelas águas. Alguns municípios terão que ser reconstruídos em outro lugar, inclusive. Não há mais condições. Alguns municípios não sobrou absolutamente nada. Na capital, Porto Alegre, as imagens são de devastação. Até mesmo os estádios famosos do Internacional e do Grêmio estão debaixo d'água e com prejuízos incalculáveis. O que está por trás dessa tragédia? Descaso, falta de planejamento, desídia administrativa. O que aconteceu no Rio Grande pode ser replicado em outras regiões do país? São perguntas que a gente vai tentar explicar aqui no programa. E o meu convidado é um especialista nessa área. Eu recebo aqui, no Questão de Ordem, o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Francisco de Assis de Souza Filho. É com ele o programa. O professor Francisco de Assis de Souza Filho tem graduação em Engenharia Civil, pela UFC, tem mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, doutorado em Engenharia Civil pela Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, e é, inclusive, cientista-chefe da área de recursos hídricos da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FUNCAP. Ele, inclusive, é diretor do Centro de Águas e Secas da Universidade Federal do Ceará e coordena a área de recursos hídricos da Rede Clima, que é uma rede que envolve todo o Brasil desde 2019. É com ele o programa, professor Francisco de Assis de Souza Filho. Com alegria recebo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. A alegria também estar aqui com você, Renato, aqui no Questão de Ordem. Prazer meu, professor. Professor, antes da gente falar propriamente do nosso tema, o senhor é diretor do Centro de Águas e Secas da Universidade, que tem 21 laboratórios e atua nessa área, assim? Exatamente. A Universidade Federal do Ceará criou no ano passado o centro, o nome completo é Centro Estratégico de Políticas de Águas Secas, CEPAS. E esse Centro Estratégico de Políticas de Águas Secas, ele congrega 21 laboratórios de diferentes áreas, da agricultura, da engenharia agrícola, economia agrícola, do Centro de Tecnologia, do próprio Departamento de Engenharia Hidráulica Ambiental, Geografia, são áreas Geologia. Correlatas. Correlatas, mas ligadas fundamentalmente ao tema água. Por exemplo, Departamento de Sociologia, tem professores de lá também, né, também tem da administração. Então, é um centro com característica multidisciplinar para poder identificar estratégias de políticas públicas para a área de recursos hídricos. Porque o problema da água é um problema que não é setorial só, e precisa de várias áreas do conhecimento para abordar essas questões ligadas a recursos hídricos, porque tem conflitos pelo uso da água, ao mesmo tempo que a gente tem que operar infraestruturas de recursos hídricos cada vez mais sofisticadas. Então, a UFC criou esse centro que é pioneiro no Brasil, quiçá até no mundo, com a abrangência que o centro está sendo construído. Eu acho que é uma experiência extremamente importante, é um novo equipamento que o Ceará tem, que o Brasil tem para lidar com o gerenciamento de recursos hídricos e esses extremos, né, de secas e cheias.
Legal. E essa Rede Clima, eu queria que você falasse um pouco, que isso é importante. O senhor coordena a área de recursos da Rede Clima, que envolve todo o país. Como é que ela funciona? Desde 2019, o senhor está à frente dessa área. O que é a Rede Clima, professor? A Rede Clima está trabalhando na Rede Clima já desde o começo da Rede Clima. Ela já tem aí algumas décadas de trabalho e desenvolvimento, e ela reúne aí pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, da humanas, da biologia, da oceanografia, da meteorologia, dos recursos hídricos, da saúde, da agricultura, e exatamente trabalhando a questão dos impactos da mudança climática e alternativas de mitigação e adaptação ao clima. Então, só para você ter uma ideia, 2 anos atrás a gente fez uma publicação importante sobre a questão de gerenciamento de risco, que a gente chamou de gerenciamento de risco e adaptação às mudanças climáticas aqui do Nordeste, principalmente do Brasil, e também na parte Sudeste. Então, a Rede Clima ela produz muitos documentos e pesquisas, né, nessa área, também com a característica também de multidisciplinar. Ela envolve órgãos e academias? Pesquisadores de diversas instituições. No nosso caso, né, na parte de recursos hídricos, a gente é um nó que coordena a parte de recursos hídricos, ficou eu e a UFC nessa coordenação, mas tem pesquisadores de todo o país. Muito bem. Professor Francisco de Assis de Souza Filho, da querida UFC, eu quero aproveitar aqui para abraçar a Universidade Federal do Ceará. O reitor esteve aqui recentemente e a Assembleia prestou uma bela homenagem na última segunda-feira, uma grande sessão solene, celebrando 70 anos de fundação da querida Universidade Federal do Ceará, um reconhecimento aqui do Poder Legislativo, foi uma sessão belíssima. Na ocasião, o reitor Custódio recebeu, inclusive, o título de cidadão cearense outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Parabéns a todos que fazem a UFC, ex-alunos da UFC, como eu, que fiz meu curso de comunicação na Universidade Federal do Ceará. Quero aproveitar para fazer uma grande homenagem à UFC, que presta serviços fundamentais ao Estado do Ceará, ao Nordeste como um todo, com suas pesquisas e com seus projetos. Professor, o que está por trás da tragédia do Rio Grande do Sul? Porque a gente, observando o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vê sempre um cenário parecido. Vem a tragédia, aí as autoridades vão e sobrevoam a região, os voos de helicóptero, para ver como é que é, e tal, e tal, e tal. Liberação de recursos emergenciais para fazer remediamentos, é importante, repasse, o anúncio de reconstruções, etc. Muitas vezes essas reconstruções não acontecem como prometido. Eu estou dizendo aqui porque, por exemplo, lá em Petrópolis, aquele famoso dano ambiental, ainda hoje, pessoas estão aguardando as casas prometidas para pessoas que perderam suas casas. Porque no âmbito da tragédia se anuncia, né, que não sei o que, vamos reconstruir, mas no Brasil a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, infelizmente. O que está por trás da tragédia? Isso pode acontecer em outra região do país? O que o senhor pode nos dizer, mercê dos seus estudos, dos seus conhecimentos e das suas pesquisas, professor? Eu acho que, primeiro, o Rio Grande do Sul é um grande alerta. É um alerta de que a gente tem aí riscos climáticos que vêm crescendo em função do efeito da mudança climática e também de outras ações humanas, né? A gente tem observado no mundo todo, por exemplo, essa semana mesmo, teve problema no Afeganistão, com morte de 60 pessoas, o que aconteceu no aeroporto de Dubai, né? O que tem acontecido secas mais severas na Espanha do que tinha acontecido anteriormente. As mudanças climáticas, elas são reais, não é mito, não é um mito. Tudo transparece, né? Muitas evidências de que existe um elemento de que houve uma mudança, né, do planeta. Né? Para a Índia mesmo, a gente tem hoje uma onda de calor violento, chegou a 47,2 graus, e as escolas tiveram que fechar. Todos esses eventos que estão acontecendo simultaneamente no O Brasil teve uma onda de calor recentemente. Uma onda de calor no Sudeste, né? Por exemplo, e no Rio Grande do Sul e no sul do país, esse evento de cheia, que foi devastador, maior do que o que tinha antes, mas se você lembrar, no ano passado também, nós tivemos uma cheia severa no Rio Grande do Sul. No ano passado, a gente teve
alguns colegas hidrólogos do Rio Grande do Sul dizem que nós tivemos 2 cheias que são decamilenares. O que é que significa isso? É uma cheia que aconteceria em média uma vez a cada 10 mil anos, ou seja, a probabilidade de acontecer 1 sobre 10 mil, aconteceram 2 no ano passado. E a gente tem esse evento de cheia mais severa agora. Então, obviamente, eu acho que tudo são elementos, né, que fazem com que essa inferência de que o clima está mudando e a variabilidade do clima está mudando, é um elemento importante. Há outros elementos importantes, obviamente, que mudança no uso e ocupação do solo, né? A gente precisa analisar com mais detalhe isso, mas existe aí uma informação de que houve um relaxamento nas leis ambientais no Rio Grande do Sul, que houve aí a imprensa tem noticiado isso. Uma mudança mais importante. A gente tem que saber exatamente qual foi o impacto percentual disso, mas isso é um fato. Uma terceira questão talvez, é exatamente um efeito que a gente poderia chamar de hidrológico, né, que seria o seguinte: quando você não tem cheia, as pessoas não se preocupam tanto com cheia. Quando não tem seca, as pessoas não se preocupam muito com a seca. Né? Por exemplo, se falava até, existe um dique de proteção em Porto Alegre, algumas pessoas falavam até em destruir o dique de proteção para melhorar a questão de visual da cidade. Imagina se isso tivesse acontecido. Por quê? Porque as pesas só vão lembrar da tragédia quando a tragédia acontece e não tem essa lógica de preservação. Isso acontece, às vezes, com a população em geral e muitas vezes acontece até com o poder público, quando identifica que aquelas ações de operação por alguns anos consecutivos não estão sendo utilizadas, diminui o investimento, diminui os valores, os custos de operação e manutenção dessa infraestrutura e deixa essa infraestrutura com dificuldade de operação, me refiro aí talvez, possivelmente a essas infraestruturas de proteção, diques, comportas, etc., que tinham lá no Rio Grande. Então, isso tudo mostra que a gente tem que ter no Brasil e no mundo, né, e aqui no Ceará também, a gente tem que ter uma preocupação com esses impactos que são associados ao clima. Né? Óbvio, as especificidades que geraram esse fenômeno da mudança lá no Rio Grande do Sul está associado possivelmente a esse efeito de mudança climática, a um El Niño que tá instalado, o desmatamento, a questão mesmo até de essa subida das frentes frias e a formação de um vórtice extratropical que também afetou lá o Rio Grande do Sul. Então, foram vários efeitos combinados, né? Mas a gente avalia que tem uma componente importante já, possivelmente, já de mudança climática e mudança do uso do solo nesse processo, junto com essa preocupação menor. O Estado não está se preocupando tanto com investir em prevenção, né, desse tipo de desastre natural, em função da variabilidade do clima, sejam secas e cheias. Então, acho que isso é um exemplo que o Brasil, é uma lição cara, né, que eu acho que o Brasil está tendo e que a gente espera que o país aprenda. Será, né? Que aprende, né? Essa é a grande questão, né? Porque a pandemia mostrou que a gente aprendeu pouco. Muito pouco. Estou aqui com o professor, doutor da Universidade Federal do Ceará, Francisco de Assis de Souza Filho, que é cientista-chefe da área de recursos hídricos, da FUNCAP, aqui do Ceará, e coordena a área de recursos hídricos da Rede Clima, desde 2019, que envolve pesquisadores de todo o país, e é professor de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará. Eu li um artigo muito interessante, a propósito do drama lá dos gaúchos, professor, em que o jornalista escreveu na Folha de São Paulo o seguinte: preocupações ambientais, geralmente no Brasil, não dão voto, mas devastações ambientais tiram votos. O senhor acabou de dizer isso, quer dizer, as pessoas não se preocupam com as cheias quando não há cheias, nem com a seca quando não há seca. Como o senhor citou aí, alguém teve uma ideia até de tirar o dique de proteção de Porto Alegre, porque aquilo ali deixava a cidade mais feia. Imagina, né? E, na verdade, essas coisas estão ficando cada vez mais cíclicas e cada vez mais devastadoras. Há mais de 70 anos aconteceu uma cheia no Rio Grande. Os jornais trouxeram isso. É 41, mais modesta do que essa. Pronto, mas muito mais modesta. Essa, ninguém não via. E naquela época não tinha rede social, não tinha as imagens de satélite que a gente está vendo, o tamanho do estrago, não tinham as reportagens com imagens mostrando, quer dizer, a cidade está de cabeça para baixo, e mostrando que, infelizmente,
o pior ainda pode estar por vir. Caso de leptospirose já identificado, uma pessoa já morreu, Exato. A devastação, a reconstrução e o impacto econômico para o Rio Grande e para o Brasil. E eu pergunto ao senhor, é possível fazer alguma coisa? Eu avalio que sim, né? Primeiro ponto que talvez seja importante na resposta à sua pergunta é que esse padrão de você ter cheias mais intensas no sul e vazões maiores nos rios do sul, e você ter no nordeste do Brasil e na parte principalmente leste da Amazônia, eventos de seca mais frequentes, esse é um padrão associado à mudança climática. A gente vem observando isso. Isso é um padrão. É um padrão, tá certo? Esse padrão está começando a se configurar. A gente lembrando da seca que aconteceu na Amazônia, muito severo no ano passado, lembrando que a gente passou aqui de 2012 a 2018, pelo menos, num período de seca aqui no Ceará, lembrando desses eventos de cheia no sul do país, lembrando das ondas de calor também que ficam ali no centro do país. Esse padrão que está se manifestando agora é um padrão que tem muita aderência à questão desses efeitos da mudança climática, né? A mudança climática sempre tem esse desafio de a gente mostrar estatisticamente que ela está acontecendo, mas é um padrão que os modelos de mudança climática eles sinalizavam que ia acontecer. Para isso, o que é que a gente teria que fazer? Necessariamente, a gente tem que trabalhar em duas classes de ação. Uma classe de ação é mitigação, que é exatamente reduzir a emissão para que evite que esse padrão ele se intensifique e se configure de forma mais sólida e mais dura, mais seca e mais cheia. Para isso, essa questão da mitigação, acho que é um processo até de disputa social importante. Recentemente, essa semana, o Trump chamou a indústria de petróleo e fez 5 propostas de liberação para aliviar restrições de exploração de petróleo nos Estados Unidos. Com isso, ele está querendo arrecadar $1 bilhão para a campanha dele em torno disso. E aí o Biden tinha feito lá algumas restrições a essa indústria de petróleo. Então, você vê que isso é uma questão geopolítica, institucional, de mitigação, de disputa de espaços sociais. Então, há um mundo em disputa nessa questão da mitigação, mas é importante a mitigação para poder evitar a intensificação desses efeitos. E o segundo, eu acho que são medidas de adaptação. Essas medidas de adaptação, a gente tem que, primeiro, identificar quais são esses novos padrões que estão acontecendo, reconhecer os padrões antigos que estavam acontecendo de variabilidade do clima e como eles vão mudar com esse efeito da mudança climática, e a gente repensar, replanejar as nossas infraestruturas a partir desses novos condicionantes, da mudança climática e desse padrão de variabilidade. Então, a gente vai ter que pensar, por exemplo, drenagem urbana diferente, como a gente está pensando. Drenagem urbana. Por exemplo, né? A macrodrenagem, a microdrenagem, que mecanismo de proteção. Por exemplo, a cidade impermeabiliza. Uma mudança na ocupação do solo da cidade, ela impermeabiliza. Aterramento de lagoa diminui a área de retenção, seja no Rio Grande, seja aqui em Fortaleza. Tá certo? Então, essa preocupação de repensar a drenagem urbana sobre essas novas condições, pensar inclusive numa drenagem urbana sustentável, onde a gente possa infiltrar mais água no lote, evitar que essa água escoe e gere o processo de inundação, pensar em alguns lugares em diques de proteção, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas pensar também como foi pensado no Castanhão. Por exemplo, o Castanhão ele tem 6,7 bilhões de metros cúbicos, 2,7 bilhões de metros cúbicos deve ficar vazios, esperando uma cheia que chegue no Castanhão para evitar inundação no Baixo Vale do Jaguaribe. Quem é mais sênior, né, como nós aqui, talvez lembre das cheias Quer dizer, quando fizeram o Castanhão, já tiveram essa preocupação. Tanto é que do Castanhão para cá, ninguém ouve mais falar em cheias no Baixo Jaguaribe. Os diques, por exemplo, de Aracati, nunca mais operaram, nunca mais ninguém viu aquelas cenas de retirada de pessoas em Aracati, por exemplo, por helicóptero em função dessas grandes cheias. Então, por exemplo, tanto no Rio Grande do Sul, pode-se pensar num cordão de proteção com reservatórios na região mais alta para poder reter essa água e viabilizar algum processo, como em outros locais. Então, a gente repensar essas infraestruturas. A mudança climática, que paradoxalmente aqui no Ceará, a gente vai ter redução da precipitação média nos meses, mas ao mesmo tempo a gente vai ter chuva mais intensa durante o dia. Que a chuva vai ser assim, quando chove, chove muito, depois passa vários dias sem chover. Então, tivemos aqui em Fortaleza. Então a gente vai ter essas pancadas de chuva muito intensas. Tivemos aqui, eu me lembro, uma sexta, um sábado em Fortaleza, que foi um dilúvio. De repente, domingo saiu o sol. E aí você passa vários dias. Então, esse padrão de paradoxal, que você vai ter mais cheias e ao mesmo tempo pode ter mais secas, né?
que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai ter que repensar também, quando tiver mais cheias, até na proteção dos nossos reservatórios, dos vertedouros, olhar a segurança hídrica dessas infraestruturas, ao mesmo tempo, tá certo? Que eu já estou trazendo até para o Ceará aqui, nessa ideia de adaptação, pensar em novos mananciais, como reuso da água, dessalização, ser mais eficiente no uso, tá certo? Possivelmente nas simulações que a gente tem feito aqui no Ceará, e é uma medida de adaptação, a gente vai precisar de água mais intensa, de uma transferência mais intensa da transposição de São Francisco, né? Porque agora, no clima atual, a gente passa 10 anos... A transposição, ela chegou e ela não vai ser... O condão ele vai resolver. Não resolve tudo. É mais a parte oeste do Ceará. A outorga da transposição é 22 metros cúbicos por segundo para o Ceará, para o eixo norte e eixo leste. Né? O Ceará, desses 22, a gente tem esperança de ter pelo menos 10. 10 é menos do que a demanda de Fortaleza. A demanda de Fortaleza, antes dessa seca, em 2012, ela chegou a ser 12, em alguns momentos até 14 metros cúbicos por segundo, mas uma média de 12 metros cúbicos por segundo. Com a seca, ela chegou a 9, já está em 10 metros cúbicos por segundo. Então, 10 metros cúbicos por segundo seria só para Fortaleza, né? Então, você tem toda a demanda humana no Vale do Jaguaribe, outros usos, mas ela é importante para momentos muito vulneráveis. Por exemplo, só para você ter uma ideia da nossa vulnerabilidade, nessa última seca que nós tivemos de 12 a 18, o Castanhão chegou a um volume de 2,5%. Então, se houvesse uma seca um pouco mais severa, ou se os reservatórios tivessem iniciado a seca um pouco mais baixo do que tinha antes, a gente tinha entrado em colapso em Fortaleza. Colapso, tá? Então, o nível de gravidade ainda, apesar de todo o avanço que a gente teve, a gente precisa ainda continuar apostando nesses novos mananciais. É por isso que a CAGES está preocupada com reuso, com dessalinização. E o desperdício, né? E desperdício. É muito desperdício de água, muito desperdício. Inclusive, aqui até é um ponto importante para esclarecer. Às vezes aparecem uns números de desperdício que não são... a CAGES talvez até possa aprimorar a comunicação dela, que a gente fala em 45% de perdas, mas as perdas que estão lá na CAGES não são perdas físicas. Por exemplo, se você tem uma comunidade que retira água e que não paga, aquilo é considerado perda, que é uma perda financeira para a CAGES. Então, a perda física mesmo aqui no Ceará ainda é grande, em Fortaleza, por exemplo, mas está na ordem de grandeza de 25%. Né? Então, mas é uma perda que se reduz. Ontem eu tive até informação na CAGES que houve um programa importante para tentar fazer essa redução, mas perda e eficiência não só na parte urbana, mas na irrigação, na indústria. Então, a gente tem que pensar nesse combo da adaptação, e pensar em medidas que a gente diga que são não arrependimento. São medidas que a gente vai fazer e em qualquer cenário climático elas serão importantes de serem implementadas. E à medida que se intensifique esse processo, a gente vai ter que cada vez ter medidas mais ousadas. E adaptar significa a gente gastar dinheiro com isso. Vamos ter que ter, tem que botar dinheiro no orçamento. Vai ter que botar dinheiro no orçamento para poder trabalhar essa questão da adaptação. Para isso, a gente precisa ter planos de adaptação que sejam planos que não sejam só manifestação de interesse, tá certo? Olha, eu queria fazer isso, mas eu tenho que ter ações concretas para melhorar a adaptação. Óbvio que, por exemplo, no caso aqui do Ceará, eu acho que a gente avançou muito. No Ceará, a gente avançou muito porque quem teve na seca de 70 mortes, quem viu o que aconteceu em 32 com o campo de concentração, quem viu na história o que aconteceu nas secas do século XIX e XX, a gente vê que o impacto das secas diminuiu muito. E diminuiu por quê? Porque tem uma infraestrutura hídrica, tem uma boa gestão de recursos hídricos, mas a gente precisa... Nós criamos uma estrutura boa, né? Lá atrás, né, com o doutor Hipéride, foi o pioneiro nesse negócio. Exato, e houve uma continuação dessa ação, uma política continuada, que não foi política de governo, foi política de Estado. Tá certo? O Ceará tem esse mérito. E que todos os governadores têm dado sua contribuição apoiando a política de águas, né? Então, assim, cada um coloca mais um tijolo nessa construção coletiva, social, que tem sido a política de águas. Então, o Ceará, inclusive, é um bom exemplo. A gente fez isso, mas precisa agora, talvez, também avançar nessa perspectiva da mudança climática. Os outros estados, inclusive, estão mais recuados, porque nem, às vezes, para o clima atual, eles tiveram uma construção de uma política de águas tão importante como o Ceará teve. Obviamente, aqui ainda tem gargalos, a questão de gestão de águas urbanas, drenagem urbana, rios urbanos, né? Por exemplo, sem falar em esgoto, etc., é uma questão que precisa a gente Fortaleza é um problema ainda a ser solucionado, está se caminhando, mas falta muito. Falta muito. Eu acho até que a Prefeitura está desenvolvendo o plano de saneamento de Fortaleza. Acho que esse plano de saneamento é uma oportunidade que a cidade tem agora de, inclusive, visitar esses temas da mudança climática, analisar de forma mais integrada essa gestão de águas. Eu acho que
é uma boa oportunidade a gente ter algum documento nessa direção. O Fortaleza 2040, que é lá quando o Eudoro Santana foi o coordenador, né? Depois de ter puxado os pactos aqui pela Assembleia, ele fez esse Fortaleza... Pacto das Águas. Então, e os vários pactos que aconteceram. Então, depois disso, o Fortaleza 2040 e o Fausto Nilo na parte do urbanismo e tudo. Lá no 2040 tem documentos importantes, tanto na questão da drenagem urbana, quanto na questão da segurança hídrica. Eu tive até o prazer e a satisfação de participar da coordenação desses dois projetos. Então, tem elementos importantes, mas eu acho que a gente tem que dar um passo a mais. O Ceará tem que dar um passo a mais, mas o Brasil tem que dar alguns passos até maiores. O Brasil tem que correr. Exatamente. Professor Francisco de Assis de Souza Filho, lá da querida UFC, ele é doutor, né, e coordena exatamente o grupo de perdão. Ele deixa eu pegar aqui, professor do Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, cientista-chefe da área de recursos da FUNCAP e coordenador da área de recursos hídricos de clima e grande colaborador de grandes debates sobre esse tema, como ele citou agora aí, num evento que a Assembleia liderou com o Pacto das Águas e com o Fortaleza 2040, né, que foi a época do prefeito Roberto Cláudio, inclusive, coordenado pelo doutor Eudoro Santana. Professor Francisco de Assis Souza Filho, no âmbito desse negócio que aconteceu no Rio Grande, essa tragédia, descobriu-se, uma matéria que eu vi na revista Veja, que o Brasil criou um plano interessantíssimo, em 2012. Era um Plano Nacional de Prevenção de Contingência, etc, 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 2012. Primeiro governo da presidente Dilma. Interessantíssimo plano. Ocorre que ele nunca foi posto em prática. Quer dizer, de lá para cá, passaram-se alguns outros presidentes e ninguém fez o plano funcionar. O que é fazer o plano funcionar? Faltava, por exemplo, uma legislação para fazer o plano funcionar. Você tem que mandar um projeto para o Congresso, tem que estabelecer estratégia, estabelecer metas, prioridades e botar dinheiro. Ou seja, criou o plano, ok, legal, o plano está bonito, e nada foi feito. Agora, com o advento da tragédia, está se falando, né, uma mobilização do governo junto com o Congresso para fazer isso, né? Quer dizer, o Brasil tem muito disso também, né? De fechar a porta da casa só depois que ela foi roubada. De fato, esse documento, que eu acho que é o que você está se referindo, do governo Dilma, que foi muito veiculado. Foi, no primeiro governo da Dilma. No Intercept e também em outra, até repercussão aqui, que foi feito para... Eu até participei desse documento. Eu vi algumas partes, a revista Veja publicou muito, né? Interessante o plano, só que não foi viabilizado. Implantado, né, a palavra correta. Na realidade, então, só situar historicamente, tem um plano da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Pronto. Que ele começou nessa época, 12, 13, mas ele foi entregue em 2015, já no segundo governo da Dilma. Aí ela saiu, entrou o Temer. Isso, e depois Bolsonaro. E aí, em 2015, foi feito, eu até participei da entrega desse plano, fiz a apresentação, era eu e o Eduardo Sávio e outros colegas lá também da UFC, Cleiton e outros colegas que estávamos nisso. Eu fiz a apresentação na época lá na Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos, apresentamos, o pessoal ficou muito impactado com os resultados que a gente tinha obtido, que já mostrava esse padrão, que era padrão mais seco no Nordeste e Amazônia e mais chuvoso no Sul, e lá a gente já identificava algumas ações de adaptação. E o que acontece em seguida é que o governo da Dilma elaborou esse plano civil também de subsídio para o plano de adaptação à mudança climática que foi feito no governo Dilma. Foi. Então, em sequência a esse documento da Secretaria, de Assuntos Estratégicos, que era ligado à Presidência da República, foi feito no MMA, no Ministério do Meio Ambiente, um plano de adaptação que, em certa medida, absorveu uma parte do que foi elaborado. Eu acho que a questão central que aconteceu, já tinha esse plano de adaptação que precisava colocar em operação. No governo Temer, mas principalmente no governo Bolsonaro, houve um negacionismo. Um desmonte. Um desmonte. E houve uma negação, inclusive, dessas evidências científicas que aconteciam sobre a questão da mudança climática. A mudança climática foi tida como que ela não existisse, tá certo? Uma invenção. Então, uma invenção,
e por conta disso não tinha adaptação. Então, o que o Brasil estava acumulando em 16, inclusive com o plano de adaptação do governo da Dilma, foi desmontado, tá certo? Principalmente na administração do Bolsonaro. O senhor acha que esse plano ainda é atual para ser implantado, em parte? Porque sabe qual é o que eu temo, professor? No Brasil é sempre assim, vamos convocar uma conferência para discutir, mas discutir o que já se sabe. Eu acho que uma conferência é dispensável. Você teria que ver todo esse manancial de estudos já feitos, que o senhor citou aí, que participou inclusive, e vamos ver como é que a gente... Exato, operacionaliza. Eu acho que a gente tem que sair... O que é que pode ser curto prazo, exato, médio prazo e longo prazo? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter planos mais operacionais. Pronto. Né? Planos mais operacionais. E acho até que tem alguns avanços. O Ceará, inclusive, está dando novamente algumas possibilidades de avanço para o Brasil. Acho que tem que trabalhar, talvez, em duas classes de estratégia. Uma classe de estratégia é o seguinte, começar a população a incorporar essa informação, por exemplo, de seca, que é uma marca aqui nossa aqui. Incorporar essa informação de seca na sua tomada de decisão. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo, dentro do Programa Cientista-Chefe, e com a COGE, e com a FUNSEMI, e a Secretaria de Recursos Hídricos, o que a gente está chamando de Plano Proativo de Seca, que é, antes que a seca chegue, a gente já define quais são as medidas que têm que ser feitas. E onde é que está sendo feito isso? Legal. Com as comissões gestoras e com os comitês de bacia, porque você tem que ouvir as pessoas que vão ser impactadas por isso. Então, a gente já fez isso para o Patu, o reservatório Patu, o Senador Pompeu, o reservatório Fogareiro, que cheira Mubim, tá certo? Vários reservatórios na bacia do Curu, em outras bacias do estado do Ceará, a gente já tem 8 prontos desses, e a gente já dentro do cientista-chefe, a gente conseguiu agora recurso com o governador Elmano para fazer para os 64 reservatórios, sistemas que tem comissão gestora. Então, cada um deles, a gente vai ter assim, um reservatório, se ele está no nível mais cheio, a gente sabe que medida a gente vai ter. Se ele fica em alerta, a gente tem medidas mais restritivas. Seca Qual severa. É o quadro atual? Porque as notícias da imprensa é que nós tivemos uma boa recarga, né? Vai depender, até o Castanhão está 30%. Exato. Tá. A gente ainda tem preocupação mais intensa na bacia dos Inhamuns. Dos Inhamuns, nós estamos com um sistema ainda com em torno de 22%, 23%. Vai chegar talvez 24%. E as chuvas pararam, né? E as chuvas vão diminuir a intensidade significativamente. Então, deve se estabilizar em torno desses 24%, 25% no máximo lá nos Inhamuns. Então, é uma região que ainda preocupa. Se a gente pegar a parte norte do Ceará, a bacia do Coreaú, a bacia do próprio Acaraú, as bacias litorâneas, elas tiveram uma recarga sensacional. Foi boa. Praticamente, boa parte deles está com 100%, está com 98% de estoque de água. No Jaguaribe e Banabuiú houve a melhora. O Banabuiú, desde 2012, não tinha uma recarga tão significativa, também foi para 30%, aumentou um pouco. O sistema metropolitano também teve um abastecimento importante. Então, mas mesmo agora que a gente teve uma recarga boa, é hora de falar em seca. Pronto. Pensar no que pode vir. E que se houver uma próxima seca, a gente já está preparado para ela. E não esperar para falar quando ela chegar. Eu acho que essa é uma mudança conceitual importante. Então, a gente se preparar agora, inclusive aproveitar a oportunidade. Porque ela vem, né? Porque ela vai vir. Não tem jeito. Ela vai vir. E quando ela vier, a gente vai estar mais preparado, inclusive sabendo, e os aprendizados que nós tivemos agora nessa seca não vão evaporar. Para usar assim, uma analogia, não vão sumir durante um período mais úmido. As instituições e os aprendizados em termos de ação vão estar materializados em documentos. Né? Então, e documentos que são vivos, porque eles têm aí um entendimento, eles têm um compromisso, um acompanhamento pelas comissões gestoras dos reservatórios, quem discute a questão da alocação, e também os comitês de bacia. Então, o Ceará está dando um passo importante. Eu acho que essa lição do Ceará é uma lição que o Brasil precisa aprender. E aí não só para a seca, para a cheia também. A gente ter planos de contingência para cheias que sejam adequados a isso aí. Uma cidade como Fortaleza, ela é propícia a isso? Porque a cidade é plana, né? A cidade de Fortaleza é uma cidade plana. Mas é uma cidade muito adensada e uma cidade que agrediu muito o meio ambiente historicamente, né? Aterrou muitas lagoas, etc. E no Ceará, se a gente for falar, nós temos regiões de serra, onde tem muita construção em área de risco. Eu vi agora um estudo lá no Rio de Janeiro, na região do em Macaé. É uma tragédia se chover muito forte, pode repetir-se lá o que aconteceu em Teresópolis. Exato. Quer dizer, e não está se fazendo nada para se prevenir. Esses grandes deslizamentos. A gente tem que, aí eu acho que tem que fortalecer a defesa civil para
mapear essas áreas e ter capacidade de resposta nessa questão de deslizamento em algum tipo Poderia acontecer em Fortaleza o que aconteceu em Porto Alegre? Não, né? Não, com a intensidade de Porto Alegre não, porque a nossa geografia física é diferente, né? Porto Alegre tem lá Nos protege, duas né? lagoas, exato. Eles têm duas lagoas lá que é a Lagoa dos Patos, né? A do próprio Guaíba, que tem uma velocidade de liberação dessa água para o oceano relativamente Ali foi uma correlação mais de a baixa. Lagoa dos Patos jogando água para a Lagoa do Guaíba. E você mantém o nível no Guaíba, nos Patos mais alto, por isso você impõe o que a gente chama de remanso, né? E para o Guaíba. Então, assim, não da forma como aconteceu, a nossa topografia ela tem um relevo mais acidentado do que vai ter lá em Porto Alegre, né? Apenas naquela região ribeirinha, né? Poderia ter mais cuidado. Onde são as áreas mais... Tem algumas áreas inundáveis aqui. Lagamar, que melhoraram, tiveram políticas mais recentes, inclusive ligado à questão de algumas áreas, por exemplo, ali no canal da Guanambi, melhorou Sim. muito a partir dessas Maranguapinho, né? Que foi Maranguapinho. Então assim, o Cocó e o Maranguapinho são dois que a gente precisa ficar sempre preocupados com a região, com o sistema de drenagem deles, mas eu acho que a gente tem condição ainda de ter medidas que mitiguem, mas a gente não pode aliviar muito, né? Por exemplo, você tem as cheias sistemáticas que a gente tem ali na Heráclito Graça. Está sendo feita agora uma drenagem lá para resolver. E a gente tem que... É embaixo, né? Parece são não sei quantas volume de água, não sei quantas piscinas. Exato. Porque ali era o Pajeú, né? Ali é o Pajeú. Que foi aterrado. Que foi, na realidade, a gente chama... Ele, na verdade, eu podia dizer que ele foi, se usar um termo mais popular, foi encaixotado. Foi encaixotado. Né? O termo técnico que a gente chama isso, ele foi... A gente teve aqui Você teve aqui um processo... Ali vira um rio, inclusive, que dá para passear de canoa ali. Tem época que quando chove ali, ali naquela região ali, Rui Barbosa, aquele cruzamento da Barão de Estudo com o Iraque, ali você pode dar um caiaque e você andar de caiaque. Exato. Então, por quê? Porque o rio quer voltar à sua calha. Né? Professor, me diga uma coisa. Professor Francisco de Assis de Souza Filho, eu vi um vídeo, e como a gente vê hoje nas redes sociais, a gente desconfia muita coisa, mas como era um vídeo de uma certa credibilidade de uma agência, mostrando Porto Alegre há 80 e tantos anos atrás, Porto Alegre que cresceu aterrando o rio, a especulação, né? Áreas mais nobres, então se aterrou, se cresceu a cidade, e com essa cheia aí, o rio tomou exatamente essa parte. Mas é um desenho perfeito. Ou seja, a natureza cobra o preço, né? Cobra o preço. E, na realidade, já tem desde os anos 90, em alguns países do mundo, o que se está se chamando de restauração fluvial. Por quê? Porque o que acontecia é que esses projetos que você canaliza o rio, vamos chamar assim, né? Você canaliza o rio, e o rio às vezes quer voltar para a sua planície de inundação, porque aquela calha não responde muito, tem processo de erosão. Então, tem alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem observado muito isso, estratégias de restauração fluvial, até porque também a questão de espécies, de conservação de espécies. Então, a gente tem que hoje olhar muito intensamente essa questão, porque às vezes só você fazer esse processo de macrodrenagem clássico não resolve. Não resolve. Tá entendendo? E as populações vão utilizar ali... Muitas vezes, aqui a gente vê em Fortaleza mesmo acontecer isso, a área ali próxima ao rio, quando não acontecem cheias muito severas, as pessoas vão ocupar aquela região, fica mais próximo do centro, tem melhor transporte, etc. E aí você termina gerando um processo de cheia, e elas terminam perdendo tudo que tem. E às vezes até consegue transferir essas pessoas para outro lugar, e depois elas vendem e voltam. Então, assim, essa preocupação com essa área próxima aos rios, a gente tem que pensar em parques, numa ocupação social mais ampla, para dar um uso social para essas regiões que sirvam, por exemplo, de lazer para as pessoas que ocupem... E de proteção. E de proteção, porque quando vem a cheia, ela serve de proteção. Então, a gente precisa pensar um pouco isso, como também precisa pensar no que a gente chama de uma drenagem urbana sustentável, medidas compensatórias de drenagem urbana. Pensar em armazenamento... E nós estamos no meio de um processo eleitoral para discutir as cidades, né? É hora de discutir uma política ambiental sustentável hídrica e de prevenção, numa cidade como Fortaleza. Nós não somos uma Porto Alegre, mas temos nossas mazelas, nossos problemas também. E aí eu acho que essa eleição pode ser um momento importante para discutir se discutir isso e aproveitar aí
Eu acho que se Porto Alegre conseguir, esse evento de Porto Alegre, conseguir chamar a atenção mesmo do ponto de vista mais pragmático e se construir, e o Brasil começar a se preocupar com isso, entrar na agenda... Pronto, e fazer uma política nacional, pegando o mote daquele documento que o senhor citou, de uma forma mais efetiva, né? Não adianta mais reunir para discutir o óbvio, o ululante. Nós temos aqui operacionalizar o que já se sabe que precisa ser feito. Exato. E eu acho que a responsabilidade é federal, mas ela é estadual e ela é municipal. Os municípios, acho que eles têm um papel decisivo, principalmente nessa questão de controle de cheias urbanas, né? Tem rios que não são só urbanos, como eu já citei até o Jaguaribe aqui no Ceará, e aí tem que ter uma política mais ampla, mas eu acho que a gente tem que ter políticas nacionais, estaduais e municipais. Professor Francisco de Assis de Souza Filho, obrigado, professor, pela sua contribuição, pela sua inteligência, dividindo com o nosso público aqui do Questão de Ordem, nesse momento tão dramático, né, da vida nacional para os gaúchos, mas tem muita solidariedade acontecendo, né, isso é muito importante, mas junto com a solidariedade, temos que aprender com o drama, né, porque o drama é resultado de muita coisa que não aconteceu em termos de políticas públicas, infelizmente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito bom. Professor Francisco de Assis Souza Filho, lá da querida Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Engenharia Hidráulica Ambiental, cientista-chefe da FUNCAP, coordenador da área de recursos hídricos da Rede Clima. Hoje, aqui comigo, no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui. Amanhã eu volto. Até lá.